A paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui para gravar mais uma aula, uma curiosidade, mas vai ser uma aula muito expositiva, que vai abranger vários temas, sobre línguas, interpretação, e vamos ver algumas curiosidades no tempo que se passou, de trás para frente, as nossas referências de experiências também com homens e mulheres de Deus e também com a própria Bíblia, e nos dias atuais o que isso interfere tanto nas igrejas, como Paulo relatou, a ordem no culto, Mas até chegar nesse tema eu quero aqui construir uma introdução para que os irmãos venham entender realmente esse assunto, porque é muito complexo e você precisa prestar bastante atenção, porque é um assunto muito vasto. Aqui em poucos minutos eu vou tentar explicar para os irmãos também criar uma curiosidade e ir atrás mais de algumas informações, mais de modo geral. Eu vou dar aqui um objetivo muito claro para os irmãos entender e praticar aquilo que foi ensinado, Em Atos 2 começa uma promessa que Joel diz, lá no capítulo 2, verso de número 28. No Velho Testamento, como foi falado sobre a doutrina do Espírito Santo, o Espírito Santo ele vinha e descia, subia novamente, descia e subia, e ele não permanecia, ele vinha e fazia a obra e voltava novamente. O Espírito Santo era limitado. Então Joel vai falar que nos últimos dias Deus derramaria o teu Espírito, querendo dizer que o Espírito viria e ele ficaria. E Jesus disse em João capítulo de número 15 que ele iria e mandaria outro Consolador igual a ele. O Espírito Santo é Deus. Foi falado isso também na doutrina do Espírito Santo. Então Atos 2 inaugura quando desce o Espírito Santo, a qual estava ali quase 120 irmãos esperando, e nós temos uma distinção muito grande de Atos 2 para 1 Coríntios 14, que Paulo vai citar ali línguas estranhas, mas para Deus, depois eu vou entrar nesse assunto, mas Atos 2 inicialmente começa o Espírito Santo a agir, ali nasce a igreja, começa a igreja, nasce em Cristo, quando Cristo é ferido ao lado direito, e começa o primeiro espaço da igreja é quando a descida do Espírito Santo vem através de Atos 2. Mas antes de Jesus ainda, quando Jesus ali está dando algumas diretrizes para eles evangelizar, pregar em nome do Pai, batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ele vai dar ali muitas e muitas orientações para os seus discípulos. Ele vai soprar sobre eles o Espírito Santo. Falei também na aula que batismo com o Espírito Santo os dons espirituais, 1 Coríntios 12, e batizar no Espírito Santo é outra coisa, o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, que é os 9 ali dons, fruto do Espírito, e também batismo com 9 dons, que temos ali, mas não é somente 9, se a gente for pesquisar tem muito mais dons do que 9 está citado ali no capítulo 12. Batismo com ferramentas para a gente agir na igreja, onde nós passarmos, o poder que o Espírito Santo dá para realizar tipo de obra. E batizado no Espírito é o fruto do Espírito dentro de nós. Então quando a gente entregamos a vida para Jesus, a gente recebe um selo, o nosso nome é escrito no livro da vida e somos selados com o Espírito Santo. E conforme nosso andar na presença de Deus, a gente vai ser batizado no Espírito, que a gente vai ter os frutos pela nossa vontade também, porque ter os frutos do Espírito não depende somente do Espírito, depende de nós. E conforme a nossa caminhada, Paulo diz que a gente temos que buscar os melhores dons, inclusive o de profetizar. Paulo até falou com o Timóteo que é para ele exercer o chamado que era nele, para que ele venha cumprir aquilo que Deus designou para ele, o chamado dele, para que ele venha despertar e exercitar aquilo que Deus já tinha dado para ele. E assim somos nós.
Então começa em Atos 2 a igreja. E ali tem dois tipos, tem glossolalia, que glossolalia é falar uma língua que não é da terra, nem um idioma aqui da terra. Ou seja, esse idioma só pode ser espiritual, que Paulo vai tratar isso lá na primeira carta aos Coríntios. Mas em Atos 2 vai descer o Espírito de Deus. Quando o Espírito Santo desce, ele vai capacitar aqueles que não conseguiam, não tinham estudos, galileus, né, não tinha capacidade de idioma, não sabia, eles são leigos. Então o Espírito Santo vai descer na glossolalia, vai encher eles vão falar numa língua estranha, né, vai vir sobre eles ali. E quando quem está lá fora, eles saem do cenáculo, né, como bêbados, né, não se embriagais com vinho que há contenda, mas se embriagueis com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu, eles ficaram embriagados, né? O Espírito Santo desceu de uma forma tão grande. E ali tinha 18 nações ali fora, em Atos 2, e eles ouviram, cada um das 18 nações ouviram os próprios idiomas deles, ou seja, quem falava em línguas quando recebia o poder de Deus, tinha um sinal sobre eles, desceu sobre eles o Espírito Santo. Então, quem falava em línguas, glossolalia. E quem recebia, quem ouvia as 18 nações, recebia na xenonalia, que é os dialetos, idiomas. Então, quem falava em línguas estranhas, né? E quem ouvia no seu próprio idioma. Isso é forte. Aí, depois de Atos 2, por último eu vou entrar em 1 Coríntios 14, já expliquei Atos 2 aqui para os irmãos, e aí a gente vai ver o William Seymour, vamos entrar aqui na história, né? A irmã perguntou aí quem foi os primeiros crentes a receber o batismo. Então estou citando na Bíblia, o primeiro batismo com o Espírito Santo foi quase 120, né? Depois teve ali na casa de Cornélio em Atos 10, depois teve ali em Atos 19, que muitos eram batizados ali com espírito, só nas águas, com o batismo de João, e ali Paulo batizou eles em nome de Jesus, batizou nas águas novamente, no nome de Jesus, e impôs as mãos em Atos 19 e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Aí nós entramos na história, nós vamos ver em 1906, lá em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, o William Seymour, ele é um pastor afro, né, descendente de africano, mas estava ali vivendo na América, e ele vai ali criar um movimento pentecostal, não criar, né, mas trazer de fora para dentro aqui, coisa que ninguém tinha coragem de fazer na época. Hoje nós vimos muitos teólogos jogando contra, né, os sensacionalistas, aqueles que não acreditam nos dons que cessou aqui na igreja primitiva, que nós não fomos alcançados, né, que cessou o dom de profeta, né, enfim, algumas coisas aí, alguns ministérios, e principalmente o ministério de profeta cessou em João Batista, e também as línguas não acreditam nos dons, né, nas continuações dos dons, enfim. Então essas doutrinas, elas sempre foram mais relevantes, né, para que não acreditasse do que acreditasse. Aí esse homem, William Seymour, pastor, em 1906, ele começou, né, ali em lugares pequenos, depois alugou um lugar grande, não vou entrar em detalhes, depois você coloca aí e pesquisa sobre o William Seymour, pastor afro-americano, que trouxe à existência aquilo que já tinha sido criado por Deus através do Espírito, e trouxe o maior movimento pentecostal de Los Angeles, né? Muito conhecido, ficou para a história, até hoje é lembrado. Em 1906 as pessoas vinham, né? E quando chegava perto da esquina da igreja já caíam, né? O poder de Deus, a oração de joelhos, né? Era assim formidável, era a oração, a busca ao Senhor. Hoje a gente vê que isso se acabou, as buscas incessantes, buscamos, mas buscamos pouco, né? E a gente vai ver a primeira mulher sendo batizada aqui no Brasil com o Espírito Santo, quando Daniel Berg,
os dois missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wing, né? Eles vêm para cá em 1910 e aí traz esse movimento pentecostal também para o Brasil e muitas pessoas começaram a adotar essa doutrina, né, do carismático, que nós somos carismáticos, né? E começou a explicar diante da Bíblia essa doutrina e muitas pessoas foram pegando. E essa mulher, Celina de Albuquerque, a primeira mulher paraense que recebeu esse batismo com o Espírito Santo, ela ficou tão assim alegre em ver a mensagem dos missionários, que quando chegou, os missionários batistas, mais pentecostais, ela se interessou no assunto e foi buscar, porque eles ensinavam que tinha que buscar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Então, muitas pessoas que vão assistir esse vídeo buscaram o batismo com o Espírito Santo, e principalmente eu, na minha época de mocidade, recebi o batismo com 12 para 13 anos de idade, e eu já tinha um batismo com o Espírito Santo, que vai falar em Mateus 3:11, que iria vir o Espírito Santo e ia batizar também com fogo, né? Ali não é fogo de juízo, é um complemento do Espírito Santo com fogo. Isso é forte. Então essa mulher busca o Espírito Santo e o Espírito Santo desce sobre ela, e ela é a primeira mulher em 1911, 8 de junho, ela vai ser batizada com o Espírito Santo e vai ser a primeira mulher batizada com o Espírito Santo. Então, por último, eu vim falar aqui 1 Coríntios 14. Agora nós entramos de novo aqui na Bíblia, né? A história. Comecei falando da Bíblia, depois eu falei da história. A Bíblia, né, se passou décadas, centenários, e nós vemos aqui no século XIX, século passado, as pessoas que trouxeram o movimento, tanto lá na Europa, né, como aqui para o Brasil. Foi dando continuidade até chegar a nós. E 1 Coríntios 14 vai falar sobre a interpretação de línguas, né? Sobre o culto racional, o comportamento no culto, né? E aí a gente vê que a igreja de Corinto era uma igreja problemática por ela ser muito espiritual. Aí Paulo vai cuidar desse assunto, falando a necessidade da ordem do culto. Primeira coisa que eu quero deixar aqui, né? Hoje a gente vê o ministério de mulheres aí. Naquela época, Paulo pegou muito forte contra as mulheres, porque as mulheres eram muito faladeiras, as mulheres eram mandonas. Então a primeira coisa que ele vai falar é que as mulheres tinham que ser sujeitas aos seus maridos, e se tivesse alguma coisa para resolver em casa. Então a igreja de Corinto é uma igreja super espiritual, mas também dava muito trabalho. Das igrejas todas que mais deu trabalho foi a igreja de Corinto, por ela ser espiritual. Então as mulheres estavam mandando seus maridos, as mulheres estavam brigando, as mulheres estavam falando alto. Por isso que Paulo ordenou que as mulheres ficassem em silêncio, aprendessem e não falassem nada, né? Outra coisa que a gente vai ver aqui na igreja de Corinto é que as pessoas entravam no mistério falando em línguas e um monte entrava junto. Aí Paulo falou: olha, quem for falar em línguas, né, fale o máximo duas ou máximo 3, e que tenha um intérprete para interpretar. Aí que eu entro, irmãos. Tem sempre pessoas que aqui vai falar também que a própria pessoa pode, versículo 13, pelo que o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Talvez não tenha alguém ali capacitado para interpretar a língua, com dom de interpretar, mas a própria pessoa que está falando em línguas, porque a língua é para o ímpio, né, para a edificação da igreja, e também para um sinal para os incrédulos, para os ímpios. Mas tem que ter alguém para interpretar, ou a própria pessoa que está falando vai ter que ela própria interpretar aquilo que ela está falando. Quem nunca não entendeu isso? Várias vezes aconteceu isso comigo, alguém passar em línguas estranhas, mas como eu tenho a capacidade de interpretar, a tradução veio no meu ouvido, eu sabia o que o Senhor estava falando. Assim como aconteceu em Atos 2, a língua estranha desceu por pessoas leigas,
o poder de Deus em capacitar línguas dos céus para a terra e as pessoas entenderam o que estava sendo falado no seu próprio idioma. Né? Deus agiu na glossolalia daqueles que estavam recebendo o poder do Espírito Santo na fala, e a xenolalia veio para poder as pessoas que estavam ouvindo aquelas línguas estranhas, que estavam ali apavorados, olhando perplexos, olhando para aquela situação, eles entendessem que eles estavam falando na própria idioma deles, mas eles não estavam falando idioma, eles estavam falando em línguas estranhas, mas quem estava traduzindo era quem? Né? O Espírito Santo deu o poder de eles receberem na própria língua deles. Ou seja, Deus não é Deus irracional. O culto não pode sair da desordem, ser uma desordem. O culto tem que ter ordem e decência, principalmente nisso, né? Nessa questão de interpretar, nessa questão de ouvir, principalmente a palavra de Deus. Hoje a gente temos visto, né, outras coisas além da palavra de Deus. Olha só, dentro desses todos os dons, o dom de profetizar é maior do que línguas estranhas. O dom de profetizar é o que aqui? Dom da palavra, que a palavra exorta, edifica e exorta a igreja. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais para principalmente profetizar. Qual é os 9 dons? Eu citei na aula que eu dei: a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a fé, dom de curar, operação de maravilhas, profecia, que é essa que Paulo diz que tem que buscar com um valor maior, porque a profecia é a própria palavra de Deus, discernir espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. 9. Então a gente temos que buscar os dons que o Senhor nos colocou. Você vai saber os dons que você vai receber. Então, a diversidade de dons. Então, nem todo mundo, Paulo vai falar também a partir do verso 7 em diante, 7 e 8. Todo mundo vai falar em línguas? Não, irmãos. Todo mundo vai profetizar? Não. Cada um, Deus tem um propósito, segundo nossa vontade de buscar. Tem gente que vai ter os 9 dons, porque busca, porque zela pelos dons. Não é só buscar, mas zelar. Todo mundo vai ter a palavra de sabedoria, Paulo está falando? Não. É o mesmo Espírito que dá os 9 dons. É o mesmo Espírito que dá o fruto do Espírito. É o mesmo Espírito que sela. Mas os dons e os frutos são distintos um do outro. Então a gente temos que buscar um fruto para nós. Todos esses frutos somos obrigados a tê-lo. E dos dons espirituais corresponde àquilo que Deus nos chamou. Então você vai ver o que precisa ser buscado, e aquilo que não encaixa para você, você não vai buscar mais. Se você deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se você deseja ser um obreiro por excelência, você vai buscar tudo. Mesmo aquilo que você não tem capacidade, talvez você pensando que não tenha capacidade, mas você buscando, você pode alcançar. Então, irmãos, olha os ministérios aqui. Deus chamou para a igreja, então devemos congregar, devemos ter igreja, devemos ter um pastor, devemos ter uma ordenação pastoral, uma cobertura, devemos, é bíblico. Primeiro foi chamado apóstolo, o apóstolo está em evidência hoje, devemos ter apóstolo na igreja. Depois nós devemos ter profetas na igreja, não cessou lá em João Batista. Devemos ter doutores, aqueles que ensinam a palavra, que são sábios. Precisamos desse, porque a igreja cresceu em Antioquia, começando a chamar de cristãos através Atos 13, começaram a conhecer o nome, foi criado por cristianismo, primeiros cristãos, através dos mestres que tinha em Antioquia, daqueles que sabiam a palavra, os doutores. Então precisamos desse ministério dentro da igreja hoje, né? E os doutores têm sido desprezados. Depois milagres, depois dom de curar, socorros, governos. Aí ele vai falar em variedade de línguas, além dos 9 dons que estão lá atrás que eu citei. Tem muitos mais dons que Paulo vai falar, até o dom de revelação pessoal. Então quem fala em línguas edifica a si mesmo, fala para você e Deus.
É isso que nós temos que entender. E aí, como Deus quer usar a língua estranha para referir a algo, louvor, uma oração, uma profecia que atinge toda a igreja, deve ser interpretada essa língua estranha. E Paulo fala para a gente falar em silêncio língua estranha, mas também ele não proíbe falar alto. Mas se falar alto, deve ter alguém para interpretar. Tanto a pessoa que está falando a língua, se não tem capacidade para interpretar aquela língua que está sendo falada, tem que ter alguém que o interprete no meio da igreja, que tem esse dom, né? E é por isso que hoje nós vemos essa bagunça dentro da igreja. Por isso que nós estamos vendo essa desordem crescendo. E a igreja, Paulo advertia por muitas vezes, né? Porque esses membros de Corintos, eles não tinham limites, né? Então faltava limites para eles entender que o Espírito é sujeito ao profeta, não o Espírito Santo, mas o Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Eu tenho um vídeo no meu canal explicando aí o Espírito do profeta, que não é o Espírito Santo, mas é o Espírito do profeta. Então o profeta, ele tem que se autoexaminar, ele tem que ter aquela aula chamada ética cristã, que vai ensinar a se comportar no altar, se comportar a ser tudo as funções que for exercer, né, em todos os aspectos de obreiros. Eles têm que ter uma ética, tanto quem está na porta, quem está no altar, tem que ter uma ética. Então Paulo sempre frisou isso, né? A ceia do Senhor, muito problema na ceia, há muita espiritualidade, por isso que os reformados têm ganhado espaço, porque é uma bagunça geral, irmãos. Então nós, como pentecostais, a maioria dos irmãos que me seguem são pentecostais como eu, que acredita na evidência dos dons, na continuidade, devemos ter ordem e decência. Sabemos a hora de começar e sabemos a hora de parar, porque a Bíblia diz que é para não nós impedir o Espírito Santo de trabalhar. Paulo diz, né? Não instigais o Espírito Santo de Deus, não detenhas o Espírito Santo de Deus. É tão forte que o Espírito Santo de Deus, se a gente pecar sobre ele, não temos perdão, porque muita gente está instigando ele, não deixando ele trabalhar, né? Segundo, a igreja está... o anticristo vai se manifestar, mas a igreja vai ser tirada da ira, não vai passar pela ira. Mas quem vai tirar? Até aquele que o detém a igreja, não venha e tira ela. Quem é? O Espírito Santo. Não desprezais o Espírito Santo de Deus, Paulo diz aos Efésios, a quais está selado para o dia da redenção. O anticristo não manifestou ainda, porque o Espírito Santo está aqui. Então esse Espírito é que nos dá fruto, esse Espírito é que nos dá dons espirituais, esse Espírito é que nos sela para a salvação, esse Espírito que está cuidando da igreja para entregar o noivo no dia do arrebatamento. Então, irmãos, o Espírito Santo está querendo trabalhar, mas se a gente não ter uma capacidade de ou recebê-lo, ou honrá-lo, né, e também ter uma ordem para que ele venha trabalhar, a gente vai desandar o culto, a gente vai fazer coisas que o Espírito Santo não está de acordo. Então Paulo precisa de uma pessoa de um cabeça, precisa de uma pessoa que esteja de olho nos cultos, de olho na programação da igreja, de olho no andamento do culto. Para quê? Para que essas coisas não venham se prolongar e não venham atrapalhar a essência e também o trabalho do Espírito Santo. Então por isso que devemos ter pastor ordenados, pessoas preparadas para, como Paulo viu a necessidade dessa bagunça que estava em Corinto, a igreja espiritual, mas porém uma igreja desorneira, bagunceira. Aí depois de várias coisas, Santa Ceia tinha problema, era culto, era mulher gritando,
Então Paulo começou a organizar tudo até que tudo vinha se tornar normal. Então que os irmãos venham estudar esse assunto, né? E se identificar com aquela mulher chamada Celina de Albuquerque, que foi a primeira brasileira a receber o Espírito Santo com muita busca. Ela começou a buscar. Por que ela começou a buscar? Porque alguém pregou sobre o Espírito Santo. Alguém abriu a Bíblia. Então precisamos no dia de hoje pessoas interessadas em levar a palavra verdadeira e genuína, para que as pessoas hajam interesse em buscar esse Espírito Santo que eu acabei de dizer. Que ele é Deus, ele está aqui agora, está aí agora com você. Ele é Deus, ele é o nosso consolador, ele é o nosso apoiador, ele é um ser sensível, ele sai de perto de nós por vacilos, mas quando a gente se achega no perdão, no arrependimento, ele vem, se achega de nós, perto de nós, ele está disposto em nos ajudar, em nos erguer, a nos encher de poder, autoridade e ousadia para fazer a obra que ele mesmo apresentou através do teu filho. Sem o Espírito Santo não é conversão, sem o Espírito Santo não é restauração, sem o Espírito Santo não é batismo, sem o Espírito Santo não há restituição, sem o Espírito Santo não há conversão de vidas, sem o Espírito Santo não há transformação. Nada disso, tudo que tem acontecido para prolongar, para dar andamento na obra, sem o Espírito Santo, nada disso, essas obras feitas, nada do que foi feito se fez através dele. Então o Espírito Santo que conduziu Jesus no deserto foi o Espírito Santo que levou Jesus até o caminho final na cruz. Ele acompanhou de perto, ele nos acompanha também. Tá bom, queridos? Então busque zele. Amém? Porque hoje nós vivemos dias difíceis, sim, mas antes os dias foi mais difícil na igreja primitiva, mas eles buscaram e alcançaram. Não somente em Atos 2, Atos 10, Atos 19, mas na igreja primitiva também há muitos relatos de batismo. Também pessoas que receberam tanto o batismo nas águas, que é ordenança fundamental do cristianismo, e também se participaram da Santa Ceia. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Ninguém se levanta a mão sem ele, ninguém batiza nas águas sem ele, ninguém entra na ceia sem ele, ninguém leva o evangelho sem a presença dele. Tudo depende dele. Então tenha o Espírito Santo e tenha vontade de buscá-lo e deixa ele trabalhar na sua igreja. Observe como seu pastor trabalha com o Espírito Santo. Se ele prende ele, se ele deixa trabalhar. Tem gente que está em igrejas erradas e não consegue desenvolver porque estão prendendo o teu ministério, estão prendendo o teu chamado. Então observe se está sendo pregada a Bíblia, se está dando espaço para o Espírito Santo. Talvez você está num lugar errado e não está prosperando. Então Deus vai te mostrar através desse estudo aqui, simples, rápido, que Deus vai abrir, vai tirar as vendas dos seus olhos, o comichão dos seus ouvidos, e você vai fazer a obra que Deus preparou para você através do Espírito dele. Deus abençoe você, Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo está conosco até a consumação dos séculos.